você é. Amém, aleluia. Obrigado, queridos, vocês fazem um ótimo trabalho. Podem sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Ô pastor, por que o senhor não começou logo a ministrar? Porque o culto não é meu, o culto é do Espírito e a igreja de Jesus. Então eu sigo só as instruções, do jeito que ele disse eu estou fazendo. Amém, aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo 1. Oh, aleluia, eita glória. Efésios 1, aleluia, um versículo bastante conhecido, revista atualizada, Rayara, bastante conhecido, eu já ministrei aqui outras vezes, já falamos sobre esse versículo, os outros ministros já falaram sobre esse versículo. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar um dia, quando a gente chegar na glória. Não, por favor, preste atenção, porque tem versões que são diferentes, gente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia nos abençoará, segundo a gente se comportar. Se a gente for bonzinho, não. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então, Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Vou dizer de novo: Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: fala abençoado, ou abençoada, né? E interessante é que essa questão de ser abençoado, não se trata de você estar na bênção, se trata de que você é a bênção. Você já foi abençoado. Com o quê? Com toda sorte de bênção, nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aí, pastor, olha aí, a bênção está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ela não está aqui. Mas quando você nasceu de novo, no momento que você recebeu Jesus, você está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então a bênção é espiritual, porque Deus é o Espírito. Logo a bênção espiritual nas regiões celestiais, que são regiões espirituais. Então quando você troca de carro, quando você tem a sua casa própria, quando você digamos, é curado de uma enfermidade, você está vendo apenas a manifestação, escute bem, está vendo apenas a manifestação de algo que já aconteceu. Então quando nós olhamos para uma pessoa que está doente, estado terminal, o médico disse que ele já era, a médica falou que, olha, você já está devendo usando ao cemitério já, porque, né, você já está mais para lá do que para cá. E a gente olha para a pessoa e diz: não, você é curado. Tudo que você está fazendo é chamar à existência algo que já existe no âmbito espiritual. Essa bênção espiritual já foi concedida a você. Antes que a doença chegue na sua vida, antes que o problema chegue na sua vida, antes que a falta bata na sua porta, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção e de forma abundante. Por isso Jesus disse que quem recebesse Ele tem vida e vida em abundância. Deus não dá apenas para você sobreviver. Alguns améns. Eu vou repetir. Deus não dá nada apenas para você sobreviver. Por quê? Porque o desejo de Deus é que você seja um canal de bênçãos para os outros. Se você só tem para você, como você vai ser bênção para os outros? Pastor, mas sabe o que é? É porque o que chegou para mim só dá para mim, não dá para os outros. Não. Se o que chegou para você não dá
para suprir as tuas necessidades, é porque é semente. Deus não está dando a colheita naquele momento. Deus está te dando a semente para que você possa colher. Amém, queridos? Então, por quê? Porque o que Deus dá é em abundância. Como diz o nosso amado irmão Mauro, derramando. Né? Se a gente fosse uma coisa mais em português mais erudito, seria transbordando. Você está entendendo isso, gente? Deus quer que você seja um canal de bênçãos para as outras pessoas. Um dia, quando acontecer na minha vida, aí que está, já aconteceu. Eu vou dizer de novo, já aconteceu. Lá naquela cruz, Deus simplesmente pegou o balde de bênçãos e derramou por completo sobre você. Então, você já é abençoado. Você já é abençoada. Amém, queridos? Entretanto, é aqui que eu quero trazer alguns pontos. Muitos crentes acham que é só ficar parado no canto que algo sobrenatural acontece. Fica quieto. Estou precisando de dinheiro. Estou precisando de dinheiro. Aí de repente, um avião vai passando. Cai uma mala cheia de dinheiro bem no quintal da sua casa. Calma aí. Calma aí. Não vai dando amém, aleluia não. Escuta o resto. Cai uma mala de dinheiro bem no quintal da... Eita Deus! É não. Por quê? Aquele dinheiro tem dono. Caiu do avião. Tem um dono. O fato de alguém perder não te dá posse daquilo. Você tem que procurar as autoridades. Ô pastor, por que você está falando isso? Não, é porque eu ouvi uma irmã falar isso. É sério. Eu disse, eu creio. Eu creio. Um dia pode acontecer. Olha, eu tenho certeza. Olha, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então eu creio sim. Um avião vai passando e há um problema lá na carga, e aí cai bem no meu quintal. Aí eu disse, tu sabe que não é teu, né? Não, queridos, Deus não vai fazer isso. E se acontecer, não é seu. Devolve. Eu tiro o dízimo. Não é teu, devolve. O dízimo é só o teu. O dízimo não é o dos outros, é o seu. Tá? Devolve. Ô pastor, não tem nem um acordozinho, um piquezinho, nem pensar. Eu não quero o que é dos outros. Outros acham que simplesmente ele está lá parado. Aí de repente, tcharam, pronto, já sou milionário. Não. Que você é rico e milionário, isso com certeza. Mas a manifestação disso leva um tempo. Por quê? Porque o mesmo Deus que criou o sobrenatural, Ele criou o natural também. E Deus quer que você trabalhe no sobrenatural e também trabalhe no natural. Qual é o tema da mensagem, pastor? Então diz logo. Use o que você tem e terá o que deseja. Esse é o tema. Eu tenho notado pela palavra de Deus que sempre há um trabalho de parceria, Deus e o ser humano. Desde que Deus criou o ser humano, Ele nunca fez nada sozinho. Desde que Deus criou o ser humano, Ele sempre buscou parceria. E de uma forma ou de outra, as coisas aconteciam com a participação humana. Vou dizer de novo, com a participação humana. Mas pastor, e os dons espirituais? Pois é, ele precisa da pessoa para a pessoa ser usada nos dons. Ele precisa da pessoa. O evangelho é pregado, ele precisa de você. Vocês estão entendendo isso, gente? Missionários são enviados, não são anjos que são enviados para pregar o evangelho, são missionários para as outras nações. E essa igreja é uma igreja missionária, e em breve vocês verão missionários sair daqui para outras nações. Ô pastor, mas quem é que vai sustentar eles? Adivinha? É, você. A grande verdade é que muitos de nós
Temos perdido coisas grandes de Deus, porque estamos esperando Deus agir e Deus esperando você agir. A questão é o que você tem. Use o que você tem para obter o que deseja. Sempre existe algo que você tem e que alguém precisa, e através disso, Deus acrescentará à sua vida. Qual é a primeira coisa que você tem? Palavra. Alguém falou e eu concordo. A solução para todos os seus problemas, a solução para todas as suas dificuldades, já começa bem debaixo do seu nariz. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você está falando da boca. A partir do momento em que você começa a falar, as coisas começam a se movimentar. Quando você para de falar, as coisas param também de se movimentar. Deus criou o mundo como? Falando. Aliás, Deus não fez nada, escute bem, Deus não fez nada nessa terra sem antes ter falado. Sempre que alguma coisa Deus fez, Ele antes falou. A Bíblia diz: Ele falou e tudo se fez. Por isso, Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios, é Coríntios, não é Corinthians não, é Coríntios, tá bom? Porque tem que ficar explicado. Ele diz: eu criei, por isso também falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, você crê, você fala. Você crê, você fala. Você crê, você fala. Esse é o primeiro ponto. Porque aquilo que você falar, você vai ouvir. Quanto mais você ouvir, mais certeza no seu coração de fé. Amém, queridos? Então, falar e crer, a fé no coração, é a primeira coisa que você tem para obter o que deseja. Até mesmo para ser salvo, você precisa abrir a boca e declarar Jesus como seu Senhor. Senhor, no grego, kurios, aquele que manda e é obedecido. Até mesmo para ser salvo, você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor, abrir a boca e declarar Ele como Senhor. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Existe uma corrente, uma doutrina aí e tal, que diz: não, o homem não tem essa participação toda na salvação. Aí que está, tem. Se você não quiser ser salvo, Deus não vai salvar você. Se você não deseja ser salvo, você não vai para o céu. Ah, mas eu quero. Declara Jesus como Senhor. Aí acontece. A vontade humana, escute bem o que eu vou te dizer, a vontade humana é mais poderosa do que o poder de Deus na vida de uma pessoa. Ah, meu Deus, ficou silêncio. Tem gente olhando para mim. Sério? Deus pode dizer: ei, olha, escuta, preste atenção, vai por aqui. A pessoa olha: rapaz, por ali, minha família vai ficar do contra, meus amigos vão se afastar, e eu vou perder minha casa. Não vou não, eu vou por aqui que é mais fácil. E se eu for por aqui vai dar no mesmo, olha, vou chegar ali. Ei, Deus não diz apenas o destino, Ele diz também a viagem, como por onde você deve seguir. Segundo ponto, obediência irrestrita a Deus. Pessoas saem de emprego porque não gostam, ao invés de perguntar ao Espírito Santo se é lá que o lugar que ele deve ficar. Meu irmão, por mais fé que tu tenha, ela não se manifestará em plenitude se você estiver em desobediência a Deus. Se você estiver fora da vontade de Deus, do caminho de Deus. Está todo mundo entendendo isso, gente? Terceiro ponto. A outra coisa que você tem para obter o que deseja é intimidade com o Espírito.
Uma vez, eu já falei isso aqui, vou repetir porque eu estou com o microfone e eu falo mesmo. Uma vez o Senhor me disse: os meus filhos não são desobedientes, eles me obedecem. Aí quando eu estava pensando, claro, qual é o pai que vai falar mal dos filhos? Aí ele continuou: o problema dos meus filhos é porque não me ouvem. Como eles podem me obedecer se eles não me ouvem? Eu disse: está aí uma coisa interessante. Aí eu vou lá para Apocalipse e encontro Jesus falando 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nos evangelhos, 6 vezes Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, 6 vezes. Irmãos, Jesus não ia repetir uma coisa tantas vezes se não fosse vital e importante para a nossa vida. Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem seguido o que o Espírito Santo diz? Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Deus quer que você ande em saúde divina. Sabe o que é andar em saúde divina? É nunca precisar de cura. É nunca precisar de cura. É andar de um jeito que a enfermidade chega perto, o vírus morre. Deus quer isso. Deus deseja isso. Deus quer que você viva bem, todas as suas contas pagas, muito dinheiro sobrando. Sim, Deus quer. Deus quer que você abençoe pessoas com muito dinheiro. Deus deseja que você oferte na vida de muitas pessoas. Amém? Mas o fato de Deus desejar não é suficiente se você não ouve e obedece o que Ele tem para a sua vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Se é para comer o melhor da terra, e eu estou subindo e descendo, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, uma hora eu estou ruim, estou péssimo, agora eu estou muito bem. Agora, irmãos, então eu não estou comendo o melhor da terra. E se eu não estou comendo o melhor da terra, é porque eu não estou ouvindo o Espírito em algum lugar. Estou dizendo isso aqui. O outro ponto que eu vejo, eu gostaria que vocês abrissem lá, agora vamos lá para a antiga aliança. Segundo Reis, segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aí tem um ponto. Ou seja, o cara era crente, ele era dos discípulos dos profetas, ele era aluno da escola de profetas de Eliseu, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas isso não o impediu de se endividar. A pergunta que eu faço: Deus quer que você se endivide? A ponto de quando morrer deixar dívidas para a esposa? Ou para o marido? Deus não quer. Mas ele temia o Senhor. E o profeta Eliseu não foi contra isso, não. Olha, realmente ele temia o Senhor mesmo, tem verdade. Mas aí continua: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. A lei permitia isso. Hoje em dia o que tem é penhorar bens, bloqueio de bens, essas coisas. Naquele tempo era justamente pegar os filhos para servir como escravos até que a dívida fosse paga. Era sempre assim, com juros e correção. A lei permitia isso. Eliseu, versículo 2, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? O que é que eu posso fazer? Deixa eu olhar aqui, não estou sem dinheiro agora. Deixa eu olhar aqui no Pix, para ver se dá para passar um Pix. Não dá para passar um Pix para você não, minha filha. Está na benção aqui, estou crente também igual a você. Aí continua: dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Não tem nada. Aí lembrou: tem uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
O que é que ela tinha? Botija de azeite. Dava para pagar? Não, porque se desse ela não tinha procurado o profeta. E que não dava. Entretanto, é aí que eu quero que vocês entendam a coisa. Então disse ele, olha a instrução. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas, tem que ser muita. Olha a instrução chegando. Deixa eu te falar uma coisa, por favor, preste atenção nisso. Nesse tempo, essa mulher não era guiada pelo Espírito de Deus. Ela não tinha o Espírito de Deus habitando dentro dela. Por isso ela precisava de alguém para dizer para ela o que deveria fazer. Coisa bem diferente de você. Você não precisa de ninguém para dizer o que você deve fazer. Você só precisa ouvir o Espírito dentro de você. Estão entendendo, gente? Ouvir o Espírito dentro de você. Continua. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Pergunto, qual é a parte espiritual aqui, meu Deus do céu? Porque até agora é só natural. Pegar a vasilha vazia, chegar na casa do vizinho, ei, a senhora tem uma vasilha vazia aí? Tem duas, tem três, tem quantas? Não, tem uma, até aqui, pronto. A senhora pode me emprestar? Amanhã eu lhe devolvo, ou mais tarde eu lhe devolvo, é só isso. Aí lá vai os filhos, tudinho, pegar, tudinho, vamos lá, aí acha vasilha por todo lado, né? Já vasilha para todo canto. Não ia vender as vasilhas, porque as vasilhas não eram dela. Mas precisava ela fazer algo natural. Vocês estão vendo aqui que são coisas naturais. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Como é o nome disso? Trabalho. Trabalho. Sabe, o crente com a mentalidade próspera, ele não vai citar o seu Madruga. O que é que o seu Madruga dizia? O trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Crente com mentalidade próspera, ele busca trabalho, ele não foge de trabalho. Eu vou repetir. Crente com mentalidade próspera, ele busca trabalho. Se ele tem, escute bem, eu estava conversando essa semana com um abençoado, e nós estávamos falando sobre essa questão de algumas pessoas que são servidores públicos, que simplesmente ficam buscando um jeito, uma forma de não trabalhar, de se escorar. Ei, não é por aí não, meu irmãozinho. Se tu quer crescer, se tu quer enriquecer, se você deseja prosperar, você tem que cumprir isso que Deus traçou. O quê? Trabalho. Deus não criou o homem casado, mas criou ele trabalhando. Já notou? Eu vejo tantos jovens querendo casar, mas não são independentes, não trabalham, não dá um prego numa barra de sabão, acorda até umas horas, 11 horas do dia, todo dia. Pais, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Vou te dar um conselho, ensine seus filhos que rico acorda cedo e trabalha. Rico acorda cedo e trabalha. Já pensou você acordar de manhã com aquele som lá na cozinha de panela de mexer, você acorda 6 horas da manhã e a panelada lá todinho, aí você encontra seu filho lá que levantou 5 horas ou 4:30 da manhã para ir lavar as panelas, deixar tudo prontinho com você. Olha que bênção! É uma maravilha. E quer ver o negócio melhorar, é se preparar o café e levar para os pais na cama. Trabalho. Estão entendendo isso? Mentalidade próspera. Não se escora. Não fica procurando um jeito, uma forma. Não, gente, isso é mentalidade lá do cão. Prejudicar a sua vida, muda essa mentalidade. Mas ninguém aqui tem isso não, glória a Deus. Aí começou, chegava as vasilhas, elas enchiam, só que ela já tinha uma pequena botija de azeite.
Ou seja, no máximo, estourando, daria para encher uma vasilha. Era só tirar daqui e encher ali, pronto. Mas só que a multiplicação aconteceu à medida que ela foi trabalhando, obedecendo a ordem recebida. Nunca desvalorize aquilo que você tem, ainda que não tenha valor aos seus olhos naturais, ou aos olhos naturais de alguém. Há sempre alguém precisando de algo que você tem. Há sempre uma pessoa precisando de algo que você tem. O que você tem? O que você tem? Pastor, eu não tenho nada em casa. Tem mais do que uma botija de azeite? Aí é brincadeira, né, pastor? Aí é brincadeira. É lógico que eu tenho mais. Pois é, uma botija de azeite fez o que fez. Escuta. Cheias as vasilhas, saiu enchendo. Aí ficou aquele monte de vasilha espalhada pela casa, cheia de azeite. Cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: traz mais outra vasilha aí, menino. Mas ele respondeu: ô mãe, não tem mais vasilha não. Quando disse não há mais vasilha, então parou o que? O trabalho. Aí o azeite parou. A multiplicação, o milagre, era enquanto ela estava obedecendo, trabalhando. Vocês dessa fileira aqui, ó, da Mel, fileira da Mel, vocês fiquem de pé, todo mundo. Bárbara, por gentileza, fique de pé, Bárbara, aí atrás, por favor. Fica de pé, por gentileza. Isso, você, fica de pé. Isso? Giovana, que Bárbara. Desculpa aí, minha filha, desculpa. Deixa eu ver. Tem mais algum aqui? Você, Hugo, fica de pé. Indiara, fica de pé, Indiara. Peraí, deixa eu ver. Eu quero mais. Não, eu quero gente de. Vamos lá. Tudo da idade deles. Eu quero da idade deles. Tem mais alguém? Não. Davi, fica em pé, Davi. Larissa. Oxente, bora, benção, fica em pé. Isso. Simar Júlia já está bem aqui na frente, já vai ouvir. Preste atenção, garotos. Escutem. É o conhecimento mais o trabalho que fará vocês enriquecerem. Lutem para serem independentes. Não sejam parasitas dos pais de vocês. Está me ouvindo, né, Giovana? Não, você não é não, querida. Eu só quero que você me ouça, você está lá atrás. Me ouviu, entendeu, né? Não sejam parasita dos pais de vocês. Aprendam que Deus deu toda a terra para nós. E se vocês não trabalharem, não fizerem alguma coisa, vocês vão ficar do mesmo jeito, entrando e saindo, ganhando sempre a mesma merreca. Deus não quer filho dele tendo apenas o salário mínimo. O salário mínimo é só para começar. Mas Deus quer que você tenha vários salários mínimos, vários. Olha, o desejo de Deus é você chegar numa empresa e quando perguntarem quanto você quer ganhar, você diz 5. Aí diz 5 mil, não, é 5 salários mínimos. E eles brigarem por você. Mas, disciplina, trabalho, obediência a Deus, honrando seus pais, isso fará você crescer, isso fará você prosperar. Eu estou diante de milionários. Eu estou dizendo que eu estou diante de milionários. E se eu perguntar a qualquer um dos seus pais e mães aqui, todos eles vão dizer: minha filha, eu quero que você me supere. Muito, me supere, e muito, não é pouquinho não, é muito. Aprendam a vivenciar, a trabalhar, se acostume com isso, mesmo quando
o seu corpo não tiver, isso é contigo também, Sofia. Pode entrar aí, pode entrar. Oxi. Mesmo quando vocês não estiverem a fim de trabalhar, a fim de fazer, é esse o momento de fazer. Podem sentar. Agora, pais, não adianta de nada eu falar aqui, eu sou apenas o pastor, mas vocês são muito mais importantes na vida deles do que eu. Ensine seus filhos a isso. Ensine seus filhos a isso. A última vez que eu troquei um bujão de gás foi há pouco tempo, porque o Joshua não estava em casa. Mas há muito tempo que eu não sei o que é trocar um bujão de gás. Quem troca é ele. Aliás, agora ele dirige, então ele pega o carro, vai lá, compra, troca o bujão, traz o bujão, troca o bujão e bota lá. Porque eu não tenho um filho que é parasita. Não crie filhos parasitas. Opa, vamos voltar para a palavra aqui, que senão a gente não termina. Então, versículo 7, foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, mais trabalho, paga a tua dívida, compromisso, e tu e teus filhos, e vem do resto, empresa. Aquela mulher, de endividada, de muito endividada, que só tinha uma botija de azeite, se tornou empresária, porque seguiu a instrução direitinho, usando o que tinha. Vamos ver outra pessoa. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Eu lembro que eu fui ensinar no Rema em um determinado lugar, e aí eu disse, irmãos, abra aí, capítulo 14, por aí vai lá, 14, versículo 14, aquela coisa toda. Chega uma irmã no final da aula, aí diz, pastor, não é 14, não? E é o quê? 14. Já sabe, né? O R puxado, da onde foi? 14. Tá certo, pastor, repete comigo, 14. Aí eu, 14. Isso. Tá, passou-se, né? Então eu 14 para cá, 14 para lá, ensinava, viajando em todo lugar, e 14. Aí eu chego no outro canto, no final, lá vem a abençoadinha. Escuta aqui, meu rei, presta atenção. Por que disse 14? Ela falando, deixa aí, por que disse 14? Ué, mas é porque não é assim não? Tu vem de 4, 14. Não, pode dizer 14. Vamos lá, repete, 14. Aí eu, 14. Aí eu digo, peraí, 10 mais 4, 13 mais 1, 15 menos 1, é tudo a mesma coisa, pronto. 14, 14 é a mesma coisa, resolvido o problema. Às vezes a gente presta tanta atenção ao que os outros dizem, que acaba não entendendo certas coisas. Tanto faz 14 ou 14, é a mesma coisa. Não é verdade? Vamos lá, então, 14, como você quiser chamar. Capítulo 14 de Êxodo. 14, era para puxar no R ainda por cima. Sim, senhora. Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito através de Moisés. E aí, ele vai, leva o povo em direção ao Mar Vermelho. Quando chega perto do Mar Vermelho, lá vem os exércitos do faraó atrás para acabar, para arrasar. Ia ser o maior genocídio étnico da história. 3 milhões de pessoas iam morrer naquele dia. Então, o povo chega para Moisés e começou as primeiras reclamações já. Por que você nos tirou do Egito? Deixava a gente lá, pelo menos a gente estava escravo, mas estava vivo. Era um povo com uma mentalidade bem de miserável. Então, o que acontece? Lá vai Moisés, deu uma resposta tremenda no versículo 13. Ele dá uma resposta poderosa, ele diz, olha, não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Primeiro se aquieta e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Eita glória! Então, diz o versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Ou seja, ele falou que tem que falar com o povo de Israel. E em lugar de esperar as instruções do Espírito, já foi logo direto para perguntar ao Senhor: Senhor, e agora, o que a gente faz? Aí o Senhor disse: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ele podia perguntar: mas marchar para onde? Na frente o mar, do lado das montanhas, o exército atrás. Vai marchar para onde? Quando eles foram passar pelo Rio Jordão, a Bíblia diz que ele mandou os sacerdotes entrarem na água com a arca. E o Jordão estava transbordando. Eles tiveram que usar a fé para poder avançar. Quando o primeiro pé do sacerdote tocou, foi que as águas se abriram. O que Deus queria não era que o povo recuasse, é que avançasse mesmo com o mar à frente. Que alguma coisa iria acontecer. Aí vem a instrução: e tu levanta o teu bordão, seria o cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Esse bordão, que seria o cajado, podemos dizer, o cajado de Moisés, com ele, Deus tinha feito verdadeiras proezas. Uma certa vez ele jogou o cajado diante do faraó e o bicho virou uma cobra e tal, e os outros lá fizeram a mesma coisa, só que aí a cobra que seria o cajado de Moisés, viu a cobra que era dos outros também, aí olhou assim e disse: almoço, aí pegou tudinho, devorou, estava com fome, né, e tal, aí depois ele pega de novo, aí ela voltou com o cajado. Esse mesmo cajado ele levantou uma certa vez e praga veio ao Egito. Sempre havia o cajado. O problema é que não era o cajado. O problema de muitos cristãos é acharem que é apenas aquilo ali que está na mão dele que vai acontecer, quando na verdade é uma obediência a Deus com o que você tem. Era o cajado. O poder não estava no cajado, o poder estava na obediência com o cajado. Vocês estão entendendo isso, gente? Estende. E o que aconteceu todo mundo já sabe. O mar se abre. Mas o que é que Moisés tinha na mão? O cajado. Deus vai usar o que você tem para te tornar milionário. Eu vou dizer de novo: Deus vai usar o que você tem para te tornar um milionário. É o que você tem. Com esse mesmo cajado, ele bateu numa rocha lá, tirou foi água. Com esse mesmo, escuta, estou te falando, com esse mesmo cajado foi verdadeiras coisas grandes, mas não era o cajado, era a obediência. O natural, somado ao sobrenatural, forma uma força explosiva para Deus. Escuta, tudo feito com aquilo que tinha. Deixa eu dar um outro exemplo, por causa do meu horário, eu não vou entrar lá. O que Davi tinha quando venceu o gigante Golias? Na verdade ele nem tinha nem as 5 pedras, ele tinha só a funda. Aí foi lá, pegou 5 pedras, que segundo os historiadores, gente que sabe mais do que eu, diz que naquela batalha não havia só Golias, havia mais 4 gigantes, por isso que ele pegou 5 pedras. Mas tudo que ele tinha era apenas o quê? Uma funda. Ô pastor, então quer dizer que só com a funda resolvia? Não, aí que está o detalhe, não era só com a funda, era com a obediência. Davi assumiu quem ele era. Ele assumiu quem ele era. Quem ele era? Um homem que tinha aliança com Deus. Portanto, tudo que chegasse na mão dele era uma arma poderosa, letal. Podia ser coisa como podia ser um estilingue. Podia simplesmente pegar uma pedra, somente pega uma pedra, joga. Só isso. Podia ser o que for, mas o que é que ele tinha? Vocês estão entendendo isso? Deus deu habilidades de escrita para você. O que está esperando para fazer seus livros? Deus deu habilidade de você compor música. O que está acontecendo? Está esperando o quê? Pastor, mas eu não canto bem não. Conheço tanta gente que não canta bem, mas tem músicas lindíssimas.
O que você está esperando para poder trazer isso, esse dom, essa coisa maravilhosa a teu favor? Está todo mundo entendendo isso, gente? Tem coisas que você sabe, que você tem, que Deus quer usar a teu favor. Eu sei que isso difere muito de um container cheio de grana caindo no quintal lá de casa. Difere muito, mas a maneira usual de Deus trabalhar é essa, é com aquilo que você tem. Vou dizer de novo, a maneira de Deus usar, de Deus trabalhar na sua vida, é com o que tem. A Neide e eu conhecemos mulheres, irmãs, né, que simplesmente elas são costureiras. Costureira. Ah, pastor, mas costureira tem em todo canto. Não como essas bênçãos. Rapaz, é cheio. Você achar um espaço no serviço, é cheio. E não cobra barato, não. Bem caro. Bem caro. Por quê? O que é que ela sabe fazer? Costurar. Aí tem alguém que não sabe costurar, que vai atrás dela para quê? Para poder dar para tu costurar um vestido, uma calça, uma blusa, uma saia, sei lá o quê. Para mim, dá sob medida, sim, com certeza. Então, quanto é? R$3.600, por gentileza. Não parece com aquela mala cheia de grana caindo, mas é trabalho com o que você tem. Vocês estão me entendendo até aqui, gente? Vocês estão entendendo até aqui? Tudo o que você precisa é usar o que Deus te deu. E o engano que o diabo tem colocado na mente de muitos cristãos é que eles não têm nada. É que eles não têm nada, que eles não sabem nada, que eles precisam de todo mundo, que eles têm que depender de alguma coisa. Não, meu irmão, a única pessoa que Deus quer que você dependa é de Deus. E pronto. O resto é o resto. Tá, vamos lá, vamos em frente, senão a gente não termina. Mateus capítulo 6. Outra passagem que é super interessante. Mateus 6. Versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Sempre quando alguém traz solução para problemas, mais e mais pessoas seguem essa pessoa. Já notaram isso? Sempre, sempre, sempre. Quando alguém soluciona problemas, mais e mais pessoas vão atrás dessa pessoa. Continua. Então, capítulo 6, versículo 3 de João. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso aqui foi 1 ano antes de Jesus morrer. Esse acontecimento foi 1 ano antes, no segundo ano do seu ministério. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Reconheça uma necessidade e supra. É um pilar de prosperidade. Reconhecer uma necessidade e suprir. Mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. É interessante, é que não foi por falta de dinheiro no caixa. Jesus não disse quanto tem aí para comprar. Ele disse onde compraremos pães. Jesus tinha dinheiro para alimentar toda aquela multidão. A questão é toda que não tinha onde comprar. Não adianta ter dinheiro se não tem onde comprar. Concordam comigo, gente? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha o que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tão grande gente? Disse-lhe Jesus: organização. Deus é um Deus de ordem, de organização. Fazei o povo assentar-se.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, só de homem, fora mulheres e crianças. Gente, era muita gente. E o que é que Jesus tinha? 5 pães e 2 peixes. Aliás, não era Jesus que tinha, era o garoto lá. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aí teve uma pessoa, sabe, Nilvan, que chegou para mim e disse: pastor, vamos ver esse negócio direito. O senhor já viu como são os pães lá na Palestina? Parece umas pizzas desse tamanho. 5 deve ser uma coisa enorme. Eu disse: interessante. Pensa num garoto para comer, meu amigo. O moleque come 5 pizzas desse tamanho. Digo: cara, não escorrega na maionese. Isso era um lanche do garoto. O lanche. Então Jesus, versículo 11, tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Até então, escuta, enquanto Jesus deu as graças, não aconteceu nada. Não foi igual um filme que eu assisti. Jesus pega os pães, aí dá as graças. Quando ele desce, gente, tinha cesto de pães e peixes a perder de vista, grande. Não foi assim não, gente. Ele deu as graças, voltou, continuava os 5 pães e os peixes. Distribuiu entre eles e os peixes quanto queriam. A multiplicação não foi na hora da oração. A multiplicação foi na hora do trabalho. Distribuir. Lá vai os 12 discípulos distribuindo para a igreja toda. Aqueles pães, eles tiveram que crer, né, gente? Porque o povo estava tudo faminto. Porque se faltasse para a turma dali corria para cima deles. E o caos ia ser grande. Então eles tiveram que crer. Então ele mandou distribuir, bora, vamos embora. E cada vez que distribuía, o milagre acontecia. E o que eu gosto no final é tanto quanto queriam. Ou seja, tá bom? Não, quero mais, toma. Macfish, primeiro Macfish da pão e peixe, né? Primeiro Macfish da Bíblia. Pois quanto quer? Eu quero mais, toma. Quer mais um pouquinho? Toma. Ih, rapaz, estou morrendo de fome, porque, ixi, vou abrir até a camisa aqui, vai, toma. Tanto quanto queria. Por quê? Porque Deus sempre dá em abundância. O milagre só aconteceu depois do trabalho. E é interessante, meu irmão, que no versículo 13, versículo 12, quando já estavam fartos, ai meu Deus do céu, não aguento mais pão e peixe, mas não, tá bom, quero mais não, ai, tá cheio, a multidão inteira, cheio. Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca, porque Deus é um Deus de ordem, não de desperdício. Versículo 13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Aquele garoto plantou 5 pães e 2 peixes e colheu 12 cestos cheios. O que você tem? O que você sabe fazer? Que conhecimento que você tem? Está todo mundo me entendendo até aqui, gente? Deus vai, escute bem, acrescentar ao que você tem. Não é simplesmente, escuta, preste atenção. Eu não estou dizendo que você não possa orar e alguém mandar um pix de 40 mil reais para você, de 50 e de 100 mil. Tudo é possível que crer. Eu vou dizer de novo, tudo é possível que crer. Vou repetir, tudo é possível que crer. Mas corre o risco da pessoa lá que Deus mandou não ouvir. Corre o risco de acontecer alguma coisa, tipo Deus não querer que fazer dessa forma, quer fazer de outro jeito usando o que você tem. Não é, escuta, preste atenção, não vai ser todo dia que alguém vai colocar um pix para você não, meu irmão. Todo dia o que vai fazer é você trabalhar com o que tem para obter o que você deseja. Isso é prosperidade.
Essa é a mensagem de prosperidade. O que você tem? Pense. Tem gente olhando para mim aí. É com o que você tem, mas é tão pouquinho, é com o que você tem. Mas pastor, mas todo mundo tem, é com o que você tem. Vou dizer de novo, é com o que você tem. Mas pastor, não sei quem, não sei quando fez isso aí e não deu em nada, é com o que você tem, meu irmão. Márcio, por gentileza, fique de pé, Márcio. Por favor, fica de pé. Sabe esse abençoado aqui, gente? Vocês sabiam que ele tem vários livros na Amazon? Dele? Esse abençoado aí, ó. Livros. Vários. Eu já comecei a ler, viu? Já comecei a ler. Certo? Tem lá vários. Foi isso, Deus deu isso a quem? A ele. A ele. Ele foi atrás, procurou saber como é que fazia para poder colocar o... Tem vários livros na Amazon. É isso que eu estou falando. Obrigado, querido, pode sentar. É disso que eu estou falando. Às vezes tudo que você sabe... Ai, pastor, mas o que eu sei, todo mundo sabe. Tem algo aí que você sabe fazer, que ninguém mais sabe, que foi dado por Deus. Ou é algo que todo mundo tem, mas é quando você pegar o seu cajado, a sua funda, os seus 5 peixes, os seus 5 pães e 2 peixes, quando você pegar a botija de azeite e trabalhar em cima do que Deus traçou, meu irmão, você não precisa se matar de trabalhar para ganhar bem, você só precisa obedecer a Deus com o que você tem, e a bênção de Deus se multiplicará na sua vida. Por quê? Porque você já foi abençoado. Já foi abençoado. O que você tem? O que você tem? Pegue o que você tem, use o que você tem para obter o que você deseja. Não, Deus não quer que você fique com a casa alugada o tempo todo. Está alguma coisa contra a casa alugada? De jeito nenhum. Durante muito tempo eu estava com casa alugada. Mas eu entendi, irmãos, que casa alugada é apenas um degrau, uma etapa, um tempo na minha vida e pronto, acabou. Deus quer você com casa própria. Vou dizer de novo, Deus quer você com casa própria. Nada contra, meu irmão, eu também já andei de metrô, já andei de ônibus muitas vezes. Nada contra, de vez em quando ainda pego um ônibus. Sem problema, mas isso é apenas uma etapa, é apenas um meio, é apenas uma forma. Deus quer você com o seu carro, e bom. Deus quer você com o seu carro, e bem. Agora, o que você está fazendo? Pastor, tá bom. O detalhe, pastor, é que eu não sei até que ponto, como é que eu vou, eu não sei até que ponto, eu não sei o que fazer, como usar o que eu tenho. Meu irmão, vai para a faculdade, vai fazer um curso técnico, vai para a faculdade YT é YouTube. Mas faz alguma coisa, querido. Por quê? Porque Deus não quer que você, escute bem o que eu vou te dizer, por favor, preste bem atenção nisso. Deus não quer que você viva abaixo do que Ele deu a você, da vida que Ele deu a você, do que Ele traçou para você. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse.